Acho que eu posicionei essa luz errado aqui. Fala, seus lindinhos, Chablé aqui, tudo beleza? Hoje eu queria fazer um review do Crane M3, mas infelizmente quando eu cheguei para gravar, descobri que o rapaz estava descarregado. Mas tudo bem, para a gente não passar o fim de semana sem vídeo, eu queria falar um pouquinho hoje sobre bloqueio criativo. Quem nunca se deparou com a situação de chegar na hora do trabalho e dar aquele branco total e não saber como agir, não saber o que fazer? É muito comum quando a gente trabalha com criatividade, o nosso poço secar, a gente ficar esgotado e não conseguir ter ideias. Principalmente quando a gente precisa de ideias de imediato, ideias que resolvam algum problema ali, naquele momento. Quando a gente trabalha com fotografia e audiovisual, é muito comum que isso aconteça, principalmente por causa do fluxo de trabalho. Se você trabalha com casamentos, por exemplo, vai chegar um momento em que todos os eventos parecem iguais. E mesmo sendo atores diferentes, mas os personagens sempre são muito parecidos. E aí acaba que chega um instante em que você não sabe mais o que fazer, porque você já repetiu tantas vezes aquele processo que parece que o limite chegou. Mesmo sabendo que não tem problema de repetir algumas coisas que foram feitas em outro evento. Até porque os atores são diferentes, a história é diferente. Quando você usa elementos da criatividade que você já utilizou em outros trabalhos, principalmente se você tem um tempo distante entre um e outro, não tem problema nenhum, isso resolve na hora, você constrói um material bonito e deixa o seu cliente satisfeito. Mas e quando a gente está dentro do escritório, quando a gente está no nosso lugar onde estamos editando, onde estamos criando, como é que a gente resolve essas questões de bloqueio criativo? Bom, apesar de nós não atribuirmos o cansaço mental a um cansaço real, ele acontece e chega um momento que a nossa mente para de funcionar para inovações, para criações, para coisas novas, mas ela permanece ativa para funções robóticas, para funções que nós já executamos no dia a dia mecanicamente, mesmo sem pensar. Então, por exemplo, abandonar um trabalho que você está fazendo para ir lavar uma louça, regar plantas, ou mesmo parar, tomar um café, dar uma olhada no céu, conversar com os amigos. Isso ajuda muito para trazer de volta as ideias. Muitas vezes, na hora que você para, quando você está tomando aquele cafezinho, aí a ideia surge. E aí você volta para o trabalho e executa aquela ideia. Se você tem um tempo determinado para executar alguns trabalhos e não quer sair da frente do computador quando o bloqueio criativo vier, mudar de tarefa ajuda demais a desbloquear as ideias para aquele trabalho. No meu fluxo, eu costumo trabalhar com 2 jobs ao mesmo tempo, ou às vezes até mais. Por quê? Se eu tenho trabalhos diferentes, por exemplo, um trabalho é de design gráfico, outro é de edição de vídeo, outro é de animação, eu costumo fazer os 3 ao mesmo tempo. E aí dou atenção a um, na hora que a minha mente esgota de ver aquele trabalho, eu vou para outro. E aí eu tenho um alívio do trabalho anterior e começo a ter ideias novas para aquele trabalho que eu estou executando. Quando eu atingir o limite aqui nesse trabalho, eu parto para o terceiro, onde eu vou poder executar tarefas diferentes dos outros 2 e assim dar um alívio criativo para minha mente. Sair do universo do trabalho completamente também ajuda muito. Por exemplo, como acontece comigo, quando eu estou com bloqueio criativo, eu largo o trabalho e vou fazer qualquer outra coisa, tocar guitarra, assistir algum vídeo no YouTube, muitas vezes buscar referência de coisas que nem tem a ver com o trabalho, mas que abrem a minha mente para a questão da visão artística, ou mesmo para a interpretação de texto, ou muitas vezes até para questões do cotidiano, como por exemplo ver notícias, como anda a economia, como está o meu país, o que tem acontecido na minha cidade. Isso faz com que eu me desligue do trabalho e passe a ter a mente mais aliviada em relação ao que eu estou executando. E aquela pressão de ter que entregar um produto bom acaba diminuindo, porque eu acabo relaxando e deixando a minha mente mais sossegada para trabalhar. Uma coisa que funciona muito bem para mim é música. Então, por exemplo, parar um trabalho no meio para tocar guitarra por uns 10, 15 minutos pode até parecer procrastinação, mas muitas vezes é o alívio que a minha mente precisa para voltar a criar e transformar aquele job que talvez não ficasse tão bom em algo que possa realmente surpreender o meu cliente. Fora que você tem um alívio mecânico das mãos, então aquele movimento que você faz normalmente quando está editando um vídeo, editando uma foto, por exemplo, você acaba mudando por um movimento diferente, seja tocando um teclado, ou um violão, ou uma guitarra. E aí você tem um alívio mecânico nos movimentos dos seus punhos, dos seus dedos, dos seus braços.
e muitas vezes até um alívio para a sua coluna. Limpar o equipamento e fazer revisão das ferramentas que você tem para trabalho também dá um alívio muito bom para a mente. E aí nesse caso você executa duas tarefas, porque você faz algo muito necessário, que é manter o seu equipamento sempre em ordem para trabalhar, e ainda consegue fugir um pouco daquela rotina do trabalho que você estava criando naquele dia. Jogar videogame também é muito interessante. Se você tem esse hábito, se você tem videogame ou se joga mesmo no computador, separar um tempinho entre um trabalho e outro ou no meio do trabalho para jogar uma partidinha ali de videogame também dá um alívio enorme para sua mente. Ler um livro é uma prática muito saudável que, além de lhe trazer conhecimento, ainda abre mais a sua mente para processos criativos. Aproveitar a criatividade de outras pessoas, principalmente de escritores, é muito importante para lhe trazer novas ideias e lhe inserir em universos mais lúdicos, onde você possa realmente quebrar um pouco dos padrões daquilo que você esteja fazendo e inserir um pouco mais de fantasia e ludicidade para o seu trabalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui um comentário, deixa o like no vídeo, compartilha para um amigo. Não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Dá uma conferida na lista de canais parceiros que estão aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!